Vamos ver deputado do Novo passando vergonha por conta da isenção do IR. Vamos ver aqui no programa da Câmara dos Deputados. Bora. Da Câmara dos Deputados, o economista e pesquisador do Instituto Alemão de Pesquisas, Gedeon Locks, derrubou argumentos do deputado Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, que é crítico ao aumento de imposto aos mais ricos para compensar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Confira essa lapada do economista no deputado liberal durante o programa que foi transmitido na última quarta-feira, um dia antes da aprovação do projeto. Para o deputado do Partido Novo, o governo federal está punindo quem teve sucesso. E na análise dele, haverá fuga de capital. Todo mundo quer a isenção de R$5.000. O problema é a forma em que está sendo feita a compensação. Se você pegar o histórico, a tabela já está defasada há mais de uma década. E se corrigir o valor que hoje é isento 10 anos para cá, a gente alcançaria o valor de R$5.200. Então, nada mais está se fazendo do que corrigindo, conforme a inflação, o que já era isento há 10 anos atrás. E o governo diz que tem um custo, um déficit, que precisa ser compensado, que é, na verdade, o deslocamento de carga. O governo está escolhendo uma outra vítima para tributar. Esse custo, como que existe se, na verdade, o governo só comeu a inflação? Porque o valor era o mesmo de 10 anos atrás. E aí está o problema. Você quebrar a perna do corredor mais rápido, punir o sucesso, não é a forma mais justa de fazer essa compensação. O Rubens falou, de fato, no primeiro momento, aparentemente, parece que as pessoas que ganham mais vão ganhar mais. Mas isso é um saco sem fundo. Isso é que nem você que está me assistindo acha que eu estou tomando café, mas é água. Porque se eu cobro mais dividendo de quem produz, de quem emprega, essa pessoa, obviamente, ela pode ser tudo menos burra. Ela não vai deixar o dinheirinho lá na conta para ser tributado. Ela vai sair do país. Ela vai deixar de crescer, portanto, desincentiva o crescimento. E ela vai principalmente repassar o valor do custo, que tributo é custo, para o preço do seu serviço. Vamos tributar os ricos, os banqueiros ou os bancos? Gente, o banco não é bonzinho, essa é uma presunção equivocada. O banco vai transferir esse custo adicional em taxa, em mais juro, para o correntista, para o aposentado. Então, essa consequência invisível, imprevisível, que é muito ruim, que faz com que a gente tenha crescimento econômico nesse ciclo imprevisível, é dar liberdade e incentivar as pessoas a produzir riqueza e não solidarizar a pobreza. Gedeon, por favor, como é que você vê essa questão da compensação? Bom, só para complementar a fala do deputado Gilson, como ele bem destacou, o governo está isentando o andar de baixo, vamos dizer assim, e ele, para ser responsável, porque ele tem contas a honrar, existe uma série de compromissos que o Estado tem que arcar, como saúde, educação, etc., e ele tem que compensar isso para que haja uma neutralidade do ponto de vista fiscal. O que está se fazendo, na verdade, é algo muito natural que ocorre em outros países já. O deputado fala que deputados podem sair do Brasil por conta dessa nova taxação, que é, a meu ver, bastante tímida, mas se a gente olhar para os países desenvolvidos, todos já aplicam impostos, inclusive numa carga até superior à que está sendo proposta no projeto de lei. Portanto, imaginar que alguém vai sair do Brasil para ser mais taxado do que essa proposta é algo que não faz muito sentido. Então, do ponto de vista fiscal, eu acho que existe uma superestimação das receitas advindas dessa tributação do topo. Eu acho que isso está superestimado. Não vai arrecadar exatamente os 35, 40 bi quanto estão se falando. Então, eu acho que, no fim das contas, vão se equiparar 25 bilhões, que vai ser a isenção da parte até os 5 mil, e vai ser mais ou menos entre 20 e 25 bi o que será arrecadado. Isso porque as pessoas, como o deputado mesmo salientou, as pessoas vão reagir. Ou seja, alguma reação é natural e é documentada na literatura econômica, em outros países que antes não cobravam imposto sobre dividendos e passaram a cobrar. Então, sim,
os indivíduos, os pagadores de impostos, vão reagir de alguma maneira e isso deve fazer com que não haja essa gordura que o deputado mencionou. Ou seja, eu acredito que, do ponto de vista fiscal, tudo que será perdido com a isenção da parte de baixo vai ser compensado mais ou menos igual com o que será arrecadado da parte de cima. E lembrando, o Brasil é uma espécie de paraíso fiscal para os super ricos. Tem um estudo recente do Observatório Econômico Fiscal Europeu que mostra que a alíquota é muito baixa, como salientou o nosso colega. Então, eu acredito que o governo caminha numa direção justa, acho que é um avanço civilizatório para que a gente estabeleça uma carga tributária que seja mais igualitária também, no sentido de repartir o que é o custeio da máquina pública. Então, assim que eu enxergo essas circunstâncias. O economista também deu uma aula para o diretor executivo do Instituto Livre Mercado, Rodrigo Marinho, que alegou que o projeto pode prejudicar investimentos no país. Eu fico muito temerário dessa ideia de colocar super rico ou colocar nesse ponto a situação de um contra o outro. Isso me preocupa tremendamente. Ou seja, nós estamos destruindo a possibilidade de novos investimentos no Brasil. Não dá para separar uma coisa da outra e não dá para prejudicar quem investe no país. Queria só reagir ao comentário do Rodrigo em relação à bitributação, mas você mesmo já salientou, o mundo inteiro tributa a empresa como uma pessoa e o empresário, de novo, vai incidir sobre a pessoa física, ou seja, ele vai pagar o imposto na empresa e depois ele vai pagar o imposto quando aquele lucro for distribuído. A gente escreveu, junto com o Gobet, escrevemos um artigo na Folha mostrando, fazendo uma revisão da literatura, onde a gente apontou vários casos recentes em Estados Unidos, Suécia, outros países que implementaram, aumentaram ou diminuíram o imposto sobre dividendos e mostramos que não existe efeito sobre o investimento. Portanto, esse argumento de que, olha, se a gente começar a taxar o dividendo, que sim, é o lucro distribuído ao empresário, a gente vai acabar com o emprego, a gente vai acabar com o investimento, e isso não procede. Ou seja, nem para os Estados Unidos, nem para a Grécia, nem para a Espanha, onde isso aconteceu, nem na França, onde isso aconteceu. Portanto, há que se afastar esse argumento como algo que a literatura econômica já, de alguma maneira, descreditou. Sobre a questão da alíquota nominal da pessoa jurídica, é verdade, o Brasil tem uma alíquota máxima de 34%. Mas, na média, isso varia entre 15% e 20%. Por quê? Porque o Brasil também tem regimes especiais. O Simples paga muito pouco imposto na pessoa jurídica. O lucro presumido, igualmente. Além disso, existem outras figuras, como o juros sobre capital próprio, por exemplo, que fazem com que a base sobre a qual vai incidir o tributo, ela seja diminuída e a alíquota efetiva seja muito menor do que aquilo. Portanto, o que o Brasil está fazendo com esse projeto de lei, em relação à tributação no topo, é apenas se adequar às melhores práticas, fazer o que o mundo inteiro faz. E se no mundo inteiro faz, não vai ser o que a gente vai fazer agora, que vai haver uma fuga de capital. Porque, de novo, por que haveria uma fuga de capital para países onde as pessoas vão ser mais tributadas e não menos? O programa também contou com participação do presidente da comissão especial, que analisou a proposta, o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. Ele aproveitou para explicar a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e a taxação dos chamados super ricos. O projeto traz duas importantes vitórias para a sociedade brasileira. A primeira é a isenção para quem ganha até R$5 mil. Quem ganha pouco tem que pagar pouco ou quase nada. E essa não é a lógica no Brasil. Então, quem ganha R$5 mil por mês vai ter uma isenção, vai pagar zero de imposto de renda. Isso vai render algo em torno de uns R$350, R$400 por mês no bolso daquele trabalhador. Isso ele vai gastar com saúde, com alimentação, com transporte, com lazer. E esse dinheiro vai circular na economia e vai ser extremamente positivo. Então, é mais do que urgente a aprovação. Só que tem um outro lado. O pacote, esse projeto, ele traz neutralidade fiscal. Para tu abrir mão de uma arrecadação, tu tem que compensar em outro lugar. E essa é a segunda grande vitória do projeto. Hoje, no Brasil, os super ricos têm uma alíquota média efetiva de 2,5% de imposto de renda. Vou repetir, o trabalhador
paga 27,5%. O policial, o professor, o servidor público em regra. Paga 27,5% de imposto de renda. A alíquota efetiva da pessoa física no imposto de renda é 2,5%. O projeto corrige isso. Cria uma alíquota mínima de 10%. Tem gente dizendo que é pouco, que deveria ser 27,5% também. Mas, na verdade, é o maior avanço na tributação da renda no país para combater as desigualdades sociais e essas injustiças tributárias. Então, tão importante quanto a isenção para quem ganha 5 mil reais é essa alíquota mínima para quem é super rico. No projeto, isso ficou definido em quem ganha mais de 100 mil por mês. Quem ganha de 50 a 100 vai ter um escalonamento, que começa com 2,5%. A partir de 100 mil por mês, a alíquota mínima será de 10%, menor do que o servidor público paga, por exemplo, mas já maior do que cobrado em qualquer momento no nosso país. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.